50 graus abaixo de zero. Não é um número, é uma parede. O ar nessa temperatura não se respira. É engolido com esforço, porque os pulmões levam um segundo para processar algo que não deveria existir em lugar nenhum onde haja vida. As árvores estalam, não porque o vento as mova, mas porque a madeira se contrai com o frio até que as fibras se rompem por dentro, produzindo um estouro seco que na escuridão das 3 da madrugada no interior do Alasca soa exatamente como um tiro. O rio leva semanas congelado até o fundo. A neve tem semanas de acúmulo e está tão compactada e tão fria que não range mais sob o peso dos passos. Simplesmente cede, em silêncio, como se até o som tivesse congelado. E naquele silêncio, algo se move. Uma mancha escura avança sobre a neve branca com uma velocidade que não faz nenhum sentido num animal daquele tamanho, naquela temperatura. Os pulmões do animal liberam vapor a cada exalação, nuvens brancas que no ar imóvel permanecem suspensas por segundos antes de se dispersarem. 4 patas longas, orelhas grandes, uma cabeça que gira para os lados a cada poucos passos, varrendo a escuridão da floresta com olhos capazes de detectar movimento a 300 metros em condições de luz que para o olho humano são indistinguíveis da escuridão total. O lobo sabe que há algo a 200 metros. Soube 20 minutos atrás, quando o olfato lhe deu um sinal que naquele ar polar seco e sem vento, pode ter viajado vários quilômetros desde a origem. E passa 20 minutos se movendo nessa direção, ajustando o ângulo de aproximação, mantendo-se contra o vento, sem fazer mais barulho do que o absolutamente inevitável. O Alasca no inverno não é uma paisagem, é um sistema de eliminação. O Alasca, 1.700.000 quilômetros quadrados de território no extremo noroeste do continente americano. O estado mais extenso dos Estados Unidos por uma margem enorme, quase 2,5 vezes a superfície do Texas. Ao norte, a tundra ártica, onde as árvores deixam de crescer e o solo permanece congelado até 30 metros de profundidade durante o ano inteiro. No centro, o interior continental, onde os invernos mais frios do hemisfério ocidental podem registrar temperaturas abaixo de 50 graus negativos por semanas consecutivas. Ao sul, o Pacífico e o Mar de Bering, com suas costas de geleiras que chegam até a água e suas águas ricas em uma produtividade marinha sem equivalente em nenhum oceano do mesmo tamanho. O Alasca tem mais de 3 milhões de lagos, mais de 54 mil quilômetros de costa. A cadeia montanhosa do Alasca contém 16 dos 20 picos mais altos dos Estados Unidos. E dentro de tudo isso, nas florestas de abeto e álamo do interior, nas planícies de tundra do norte, nas várzeas dos rios, que todo outono se enchem de milhões de salmões, remontando a corrente, vive uma concentração de megafauna que no hemisfério norte só existe aqui. 30 mil lobos, mais de 100 mil ursos pardos, que representam mais de 30% da população mundial da espécie, 700 mil caribos, 200 mil alces, dezenas de milhares de ovelhas de Dall nas cristas das montanhas. E no oceano, as orcas mais estudadas do mundo, os tubarões do Pacífico Norte, as baleias jubarte que chegam no verão para engolir os cardumes de arenque que a corrente do Alasca concentra nas baías protegidas do sul. Vida no Alasca não é abundante apesar do frio. É abundante porque o frio e a dinâmica de extremos que ele gera produziu ecossistemas de uma produtividade sazonal sem comparação no mundo temperado. Para entender como um lobo pode correr a 30 km por hora a 50 graus negativos sem morrer de hipotermia no processo, é preciso antes entender o que a seleção natural fez com o corpo de um animal que passa dezenas de milhares de anos sobrevivendo nessas condições. O lobo cinzento do Alasca, Canis lupus, carrega várias adaptações ao frio extremo que em conjunto tornam sua fisiologia no inverno qualitativamente diferente da de um lobo do sul da Europa ou do sudoeste americano, não apenas quantitativamente. Sua pelagem tem 2 camadas. A camada externa de pelos longos e levemente oleosos, que repelem a umidade e o vento, e a camada interna de pelos finos e densamente entrelaçados, o underfur, que prende uma camada de ar aquecido pelo corpo e a mantém contra a pele. O conjunto pode proporcionar um isolamento térmico de 5 a 7 vezes o de uma pelagem de verão. A temperatura das extremidades, especialmente das patas, é significativamente mais baixa do que a do tronco. Os vasos sanguíneos das patas
tem um sistema de troca de calor em contracorrente, em que o sangue vindo do tronco quente cede calor ao sangue que volta das patas frias antes de chegar ao coração, mantendo a temperatura do tronco sem desperdiçar calor nos tecidos das patas que estão em contato com a neve. As patas do lobo do Alasca podem estar a apenas alguns graus acima da temperatura de congelamento do tecido, sem que o animal perca mobilidade, porque a bioquímica das células dessas extremidades adaptou suas funções enzimáticas para trabalhar nessas temperaturas. Um lobo adulto do interior do Alasca pode pesar entre 40 e 60 kg. Seu território pode superar 2.000 km², e a alcateia que o ocupa pode percorrê-lo em grande parte a cada semana de inverno, seguindo os movimentos de suas presas principais. No interior, essas presas são fundamentalmente o alce e o caribu, numa proporção que varia conforme a zona e a época do ano. O caribu nas manadas migratórias pode ser mais vulnerável no momento da travessia de rios congelados, quando o gelo irregular sob as patas reduz sua velocidade e estabilidade. O alce no inverno, quando a neve profunda limita sua mobilidade mais do que a do lobo, torna-se uma presa mais acessível do que no outono ou no verão. A caça do alce no inverno não é um sprint, é uma prova de resistência e estratégia. Uma alcateia, que localiza um alce adulto em neve profunda, inicia uma perseguição que pode durar horas. O alce, com suas patas longas, consegue avançar sobre neve de até 1 metro de profundidade melhor do que os lobos em terreno aberto, porque seu passo comprido levanta as patas com um movimento de alavanca que reduz a energia necessária para cada passo na neve funda. Mas na floresta densa, onde a neve está mais compactada e as árvores obrigam a mudanças de direção constantes, os lobos levam vantagem. Suas patas distribuem o peso sobre uma superfície de contato maior e sua estatura mais baixa permite mover-se entre os troncos com uma eficiência que o alce não consegue igualar. O objetivo da perseguição sustentada não é alcançar o alce pela velocidade pura, é esgotá-lo. Um alce adulto em plenas capacidades correndo em velocidade máxima sobre neve profunda está consumindo reservas energéticas que, em pleno inverno, quando o alimento é escasso, não consegue repor rapidamente. Os lobos, que se revezam nas posições mais exigentes da perseguição, podem manter uma pressão de deslocamento por horas antes que o alce comece a reduzir sua velocidade. Quando isso ocorre, quando as pisadas do alce começam a se espaçar de forma mais irregular, quando o vapor de suas exalações aumenta em frequência, os lobos ajustam sua posição. Os primeiros ataques vão aos quartos traseiros. Os tendões das patas posteriores, se lesionados mesmo que levemente, reduzem drasticamente a capacidade de propulsão do alce. Um alce que já não consegue correr em velocidade máxima é um alce que a alcateia pode manter em movimento indefinidamente, gastando muito menos energia do que ele a cada quilômetro adicional. A estratégia é fria na sua lógica: não matar rapidamente, mas esgotar metodicamente até que a diferença de energia disponível entre perseguidor e perseguido se torne irreversível. Um alce macho adulto pode pesar 700 kg. Seus chifres, nos indivíduos maiores, têm uma envergadura de quase 2 metros. Suas patas traseiras, um coice de lado no momento certo, podem matar um lobo. A caça de um animal dessas dimensões, por uma alcateia de 6 a 10 lobos de 50 kg cada um, não é um processo que termina em minutos. Nos casos documentados com telemetria, em que pesquisadores puderam registrar a cronologia completa de uma caçada de alce no inverno, a sequência desde o primeiro contato até a morte do alce pode durar entre 4 e 18 horas. O que os lobos consomem desse alce na primeira sessão de alimentação supera 20 kg por indivíduo. É quase metade do peso corporal do lobo consumida em poucas horas, algo fisiologicamente possível porque seu estômago é capaz de se distender para conter entre 8 e 9 kg de comida, e seu metabolismo processa essa quantidade com uma eficiência sem equivalente entre os carnívoros de seu tamanho no hemisfério norte. Os lobos que comeram assim não precisam comer novamente por vários dias. E no inverno do interior do Alasca, onde a caça bem-sucedida não é garantida todos os dias, essa capacidade de armazenar energia na forma de carne consumida de uma só vez é a diferença entre sobreviver e não sobreviver à semana seguinte.
Nas encostas mais rochosas e íngremes das cordilheiras do interior do Alasca, onde a neve não se acumula porque o vento a arrasta antes que possa se consolidar, vive o urso pardo em sua versão mais montanhosa. O urso pardo do Alasca, Ursus arctos, não é o mesmo animal em todos os cantos do estado. As populações da costa sul, especialmente as das ilhas Kodiak e da área do lago Katmai, onde o acesso ao salmão proporciona uma densidade calórica de alimento sem equivalente no interior do estado, produzem os maiores ursos do mundo. Um macho adulto de Kodiak pode pesar mais de 600 kg e alcançar 3 metros de altura quando se ergue sobre as patas traseiras. É o maior carnívoro terrestre do planeta em peso, empatado com o urso polar. Os ursos pardos do interior do Alasca, que dependem mais de raízes, bagas, roedores e carniça durante a maior parte do ano, são significativamente menores, entre 150 e 300 kg nos machos adultos. Mas o que seus territórios do interior lhes oferecem no verão, durante as poucas semanas em que os salmões remontam os rios do interior, iguala em intensidade calórica o que seus parentes costeiros têm disponível por meses. A corrida do salmão do Pacífico é um dos eventos biológicos mais massivos de qualquer ecossistema terrestre ou marinho do hemisfério norte. 5 espécies de salmão, o rei ou chinook, o vermelho ou sockeye, o prateado ou corro, o rosado ou pink e o cachorro ou chum, remontam todo ano os rios do Alasca, desde o Pacífico até seus locais de nascimento rio acima, navegando contra a correnteza, numa viagem que, para alguns indivíduos, cobre centenas de quilômetros de rio antes de chegar ao trecho exato onde nasceram anos antes. A precisão dessa navegação, que permite a um salmão encontrar o afluente específico de um rio dentro de uma bacia que pode ter dezenas ou centenas de afluentes, baseia-se na memória olfativa. O salmão memoriza a composição química exata da água no local onde eclodiu e usa esse rastro olfativo para navegar de volta depois de anos no oceano. Os rios do interior do Alasca, nas semanas de maior densidade da passagem do salmão, podem ter uma concentração de peixes tão alta que a água parece sólida nos trechos mais estreitos. Essa densidade é o que produziu o espetáculo de predação mais fotografado do Alasca. Os ursos pardos posicionados nas cachoeiras e corredeiras dos rios, capturando salmões que saltam fora da água na tentativa de superar o obstáculo. O que parece uma simples oportunidade de captura é, na verdade, uma técnica de caça que os pesquisadores classificaram em distintas variantes conforme a habilidade individual de cada urso. Os indivíduos mais jovens e inexperientes esperam rio abaixo das cachoeiras para pegar os salmões que não conseguiram pular, já esgotados pela tentativa. Os adultos de experiência média se posicionam na base das cachoeiras e capturam os peixes no momento do salto, com um movimento de patada lateral ou um salto próprio que intercepta o salmão no ar. Os indivíduos mais experientes, geralmente fêmeas adultas com anos de prática no mesmo rio, se posicionam acima da cachoeira, na água que cai, e simplesmente mantêm as mandíbulas abertas no ponto onde o salmão pousa depois de superar o obstáculo. Essa variação individual na técnica não é instintiva. Os estudos de longo prazo em comunidades de ursos pardos ao redor dos rios mais produtivos do Alasca mostram que as técnicas de pesca dos indivíduos jovens se tornam progressivamente mais eficientes ao longo de vários anos, e que as técnicas mais bem-sucedidas se desenvolvem de maneira independente em distintos indivíduos de distintas populações como resposta às mesmas condições físicas do rio, não por transmissão entre indivíduos. Um urso pardo adulto nas semanas de maior abundância de salmão pode consumir entre 20 e 30 kg de peixe por dia, acumulando uma camada de gordura subcutânea que antes da hibernação pode representar até 40% de sua massa corporal total. Essas reservas de gordura são tudo que terá disponível durante os 5 a 7 meses que passará na toca hibernando. A hibernação do urso pardo, embora muitas vezes comparada à de outros animais, é fisiologicamente distinta da hibernação profunda dos esquilos árticos ou dos morcegos. A temperatura corporal do urso cai apenas 4 a 8 graus abaixo do normal, e o animal pode acordar em resposta a perturbações externas. As fêmeas que criam filhotes durante o inverno
dão à luz na toca sem acordar completamente, produzindo filhotes que pesam apenas meio quilograma ao nascer e que se alimentam do leite da mãe durante os meses de maior frio, quando a mãe não pode sair para buscar comida e vive exclusivamente de suas reservas de gordura. Há um animal no Alasca cuja biologia faz com que todas as frases sobre predadores do norte pareçam insuficientes quando aplicadas a ele. O carcaju, gulu-gulu, pesa entre 11 e 18 quilogramas. É o maior representante terrestre da família das doninhas, e é o animal que, em proporção ao seu tamanho, foi documentado afastando lobos, ursos pardos e pumas de suas próprias caçadas, com uma combinação de agressividade física e persistência que os pesquisadores que o estudaram descrevem com termos normalmente reservados a animais muito maiores. Essa reputação não é exagero popular. É o resultado de uma biologia projetada para sobreviver em condições que a maioria dos predadores do Alasca apenas atravessa, sem habitar permanentemente. O carcaju não hiberna. Permanece ativo durante os meses mais frios do inverno ártico, movendo-se pela neve profunda do interior do Alasca, com uma eficiência que tem duas bases físicas concretas. A primeira é a largura relativa de suas patas. O carcaju tem as patas mais largas em proporção ao comprimento do corpo de qualquer mustelídeo, o que distribui seu peso sobre uma superfície de contato com a neve significativamente maior do que qualquer outro carnívoro de seu tamanho. Em neve profunda e mole, que faria um raposo ou um lince afundar, o carcaju pode se mover quase sem afundar, mantendo uma velocidade de deslocamento que, nas condições de neve mais desfavoráveis, supera a de animais muito maiores e musculosos que afundam a cada passo. A segunda é sua taxa metabólica relativa e a capacidade de gerar calor muscular de maneira contínua. Um carcaju em movimento produz calor metabólico suficiente para manter a temperatura corporal normal em condições de frio extremo, desde que continue se movendo. O que isso implica em termos de estratégia de sobrevivência é que o carcaju precisa comer com uma frequência que os predadores maiores, que conseguem subsistir por dias entre caçadas, não necessitam, mas também que tem acesso, graças à sua mobilidade na neve profunda, a recursos alimentares que esses predadores maiores não conseguem alcançar no inverno. Um carcaju pode percorrer entre 30 e 50 quilômetros em uma única jornada de busca por alimento. Seu território individual pode superar 1.000 quilômetros quadrados. Essa escala de movimento faz do carcaju efetivamente o organismo que cobre mais território por unidade de peso corporal de qualquer carnívoro terrestre do hemisfério norte. E nesse percurso extenso, encontra com regularidade algo que os predadores mais sedentários do mesmo ecossistema não conseguem aproveitar: carniça sob a neve. O carcaju tem um dos olfatos mais aguçados do hemisfério norte, capaz de detectar cadáveres sob mais de 2 metros de neve. Quando o localiza, usa suas garras, extraordinariamente poderosas para o tamanho do animal, para escavar até a carcaça. As mandíbulas do carcaju geram uma força de mordida que, em relação à sua massa corporal, está entre as mais altas de qualquer carnívoro terrestre. Pode quebrar ossos que o lobo e o urso pardo deixam na carcaça porque suas próprias mandíbulas não conseguem processá-los, acessando assim a medula óssea e o tecido que permanece aderido ao osso. É o carniceiro que chega quando todos os outros terminaram e, ainda assim, encontra suficiente para se manter vivo. A disposição do carcaju para enfrentar animais muito maiores não é temeridade biológica e reflexiva. É o resultado de que, em seu habitat, a carniça de caçadas de outros predadores pode ser a diferença entre sobreviver o inverno e não sobreviver, e que os riscos de enfrentar um lobo ou um urso pardo são menores do que os de não comer por vários dias consecutivos em temperaturas de 40 graus negativos. O ciclo mais famoso de predador e presa do Alasca é também o que melhor ilustra algo que os ecólogos chamam de regulação dependente da densidade, o sistema em que a população do predador e a da presa oscilam em sincronia ao longo do tempo, cada uma sendo ao mesmo tempo causa e efeito das mudanças na outra. A lebre das neves e o lince do Canadá mantêm esse ciclo há milhões de anos na floresta boreal do Alasca e do interior do Canadá. A lebre das neves,
assim chamada porque suas patas traseiras, com os dedos estendidos e cobertos de pelo denso, funcionam como raquetes de neve que permitem mover-se sobre neve mole sem afundar, tem uma taxa reprodutiva que, em anos de condições favoráveis, pode resultar em cada fêmea produzindo entre 12 e 15 crias por ano, divididas em várias ninhadas. Esse potencial reprodutivo produz um ciclo de aproximadamente 10 anos em que a população de lebres sobe exponencialmente por 5 ou 6 anos, atingindo densidades que podem superar 2.000 indivíduos por quilômetro quadrado nos melhores habitats, e depois colapsa em 2 ou 3 anos seguintes a valores de menos de 10 indivíduos por quilômetro quadrado. O colapso não é produzido apenas pelo lince, é produzido pela combinação da pressão do lince, que aumenta conforme a densidade de lebres aumenta, porque a caça é mais fácil e os linces se reproduzem melhor, com o esgotamento da vegetação que as próprias lebres produzem quando atingem densidades muito altas. As lebres em densidades máximas consomem praticamente toda a vegetação acessível, incluindo os galhos baixos de arbustos e árvores, que no inverno são o recurso primário. Quando essa vegetação desaparece, a condição física das lebres se deteriora, seu sistema imunológico enfraquece e sua taxa reprodutiva cai antes que a população comece a morrer de fome ou doenças. O lince do Canadá coevoluiu com esse ciclo de uma maneira que faz com que sua própria biologia reproduza e antecipe as flutuações da lebre. Em anos de alta densidade de lebres, as fêmeas de lince produzem ninhadas de até 4 ou 5 filhotes. Em anos de colapso da população de lebre, as fêmeas produzem um ou nenhum filhote ou abortam espontaneamente gestações iniciadas quando as condições eram melhores. Nos anos mais severos de escassez de lebres, os linces do Alasca podem percorrer centenas de quilômetros em busca de zonas com densidades residuais de lebres, emigrando para o sul em movimentos que os sistemas de rastreamento por satélite documentaram como travessias de mais de 1.000 quilômetros em menos de um mês. O lince caça lebres com uma técnica que combina a espreita de aproximação com a emboscada em pontos de passagem. As lebres utilizam rotas habituais pela neve, produzindo caminhos compactados visíveis para o lince à distância e que concentram a probabilidade de encontro em pontos específicos do território. O lince que aprendeu as rotas habituais das lebres em seu território pode se posicionar nos pontos de maior tráfego e esperar com uma paciência que os pesquisadores que acompanharam indivíduos marcados com GPS descrevem como incomum mesmo para felinos, que geralmente são os carnívoros mais pacientes do hemisfério norte. O salto final do lince sobre a lebre cobre até 5 metros em uma única extensão das patas traseiras, com uma velocidade de aceleração nessa distância que as análises de vídeo de alta velocidade estimaram nos valores mais altos registrados em qualquer felino de seu tamanho. A mordida se dirige à base do crânio, produzindo uma morte que, nos casos bem-sucedidos, dura menos de um segundo. No oceano que cerca o Alasca, o mesmo dinamismo extremo que produz o ciclo do lince e da lebre em terra produz congregações de predadores marinhos sem equivalente em nenhum outro oceano do hemisfério norte. As orcas do Alasca existem em duas formas comportamentalmente distintas que compartilham as mesmas águas sem interagir entre si com regularidade. As orcas residentes, especializadas em peixes, especialmente salmões do Pacífico, vivem em grupos familiares de 5 a 20 indivíduos com territórios relativamente definidos e um repertório vocal complexíssimo que os bioacústicos puderam estudar em detalhe nas populações do noroeste do Pacífico por mais de 4 décadas. As orcas transientes, que caçam mamíferos marinhos, leões marinhos, focas e botos, vivem em grupos menores e são significativamente mais silenciosas durante a caça, presumivelmente porque as presas de mamíferos têm boa audição e detectariam os cliques de ecolocalização das orcas se estas os emitissem em sua intensidade habitual. A diferença entre esses dois tipos não é apenas de dieta, é de tudo. Seus dialetos vocais são completamente distintos. Seus padrões de movimento são distintos. Sua estrutura social é distinta. Os residentes vivem permanentemente com a mãe, os transientes se separam de seus grupos natais com muito maior frequência.
e suas morfologias são ligeiramente distintas. Os transientes têm as nadadeiras dorsais mais pontiagudas e as manchas brancas pós-oculares de formato diferente. A presença das orcas transientes nas águas do Alasca produz sobre os leões marinhos de Steller, os pinípedes maiores do Pacífico Norte, o mesmo efeito que a presença dos lobos produz sobre os alces do interior, uma ecologia do medo que modifica o comportamento das presas, independentemente de o predador estar ou não presente fisicamente. Os leões marinhos em zonas com orcas transientes ativas evitam determinadas zonas costeiras, onde historicamente sofreram ataques, se agrupam mais quando estão na água e passam mais tempo em terra firme, mesmo quando isso reduz sua eficiência de pesca. Essas modificações de comportamento têm consequências ecológicas que se propagam para baixo na cadeia trófica. Leões marinhos, que pescam menos em certas zonas, significa mais peixes nessas zonas, que significa mais competição de recursos entre esses peixes, que significa mudanças na estrutura da comunidade de peixes nos sistemas costeiros onde os leões marinhos habitualmente operam. Quando as baleias jubarte chegam às águas do sul do Alasca, desde suas áreas de reprodução tropical, geralmente entre abril e outubro, encontram os cardumes de arenque e de krill que as correntes do Pacífico Norte concentram nas baías protegidas do Golfo do Alasca. Uma baleia jubarte adulta de 30 toneladas pode consumir entre 1 e 2 toneladas de arenque por dia, por meio da técnica de redes de bolhas, que é possivelmente a forma de alimentação cooperativa mais complexa documentada em baleias. Um grupo de 2 a 20 indivíduos coordena seus mergulhos para produzir uma espiral ascendente de bolhas que encerra os peixes em uma coluna crescente, enquanto as baleias sobem pelo interior dessa espiral com as mandíbulas abertas. Essa técnica tem variações entre grupos distintos de baleias jubarte do Alasca, com alguns grupos usando espirais de maior diâmetro para cardumes mais difusos e outros usando espirais apertadas para concentrações de maior densidade. As variações são transmitidas dentro dos grupos por meio da aprendizagem social. Os filhotes que acompanham suas mães durante vários verões consecutivos aprendem as variantes específicas do grupo familiar. Nas mesmas águas do Golfo do Alasca, os tubarões-salmão do Pacífico, Lamna de Tropis, caçam abaixo das concentrações de salmão em migração. São tubarões endotermos, com a mesma rede de vasos sanguíneos em contracorrente do grande tubarão branco, o que lhes permite manter a temperatura corporal vários graus acima da água fria do Pacífico Norte e permanecer ativos em temperaturas que paralisariam a maioria dos peixes. Ao contrário da maioria dos tubarões, o tubarão-salmão migra para o norte no verão para se alimentar nas produtivas águas do Alasca e retorna a latitudes mais quentes no inverno. Sua capacidade de caçar a temperaturas tão baixas o torna o predador de peixes mais eficiente das águas frias do Pacífico Norte, capaz de perseguir salmões em velocidades de sprint que nenhum outro tubarão daquelas latitudes consegue igualar. Nas cristas rochosas das cordilheiras do interior e do sul do Alasca, onde a inclinação é severa demais para que a neve se acumule em profundidade e os ventos continuamente varrem a rocha deixando exposta a vegetação ártica baixa, mesmo no auge do inverno, a ovelha de Dall, a única ovelha selvagem completamente branca do mundo, transformou a verticalidade extrema em sua principal defesa. Os 200 mil indivíduos dessa espécie no Alasca passam a maior parte da vida em terreno onde a inclinação supera 45 graus. Seus cascos têm uma estrutura que os ungulados de planície não têm. A borda externa é dura e age como o fio de um crampon, cravando-se na rocha. O centro é mole e ativo, distribuindo o peso e se adaptando às irregularidades da superfície. Essa anatomia permite que se movam em velocidades que parecem impossíveis em terreno que um ser humano com equipamento de escalada levaria horas para percorrer. O predador que mais pressiona essas ovelhas no Alasca é o lobo, mas apenas nos meses em que a neve cobre a rocha de maneira uniforme, reduzindo a vantagem topográfica do animal. Quando a rocha está seca e o terreno é completamente vertical, nenhum lobo consegue acompanhá-las. Os ataques sobre essa espécie documentados ocorrem quase exclusivamente em terreno de transição, onde a inclinação se reduz o suficiente para que o lobo possa operar, ou nos fundos dos vales,
onde as ovelhas descem na primavera, quando a nova vegetação as atrai para fora de sua zona de segurança vertical. Sobre o gelo e a água, as águias carecas do Alasca protagonizam a cada outono uma concentração sem equivalente em nenhum outro ponto do planeta onde essa espécie existe. Quando o salmão rosado e o salmão corro completam sua corrida rio acima e morrem depois da desova, seus cadáveres cobrem os fundos dos rios e as margens com uma densidade que transforma certas ribeiras do interior do Alasca no que os ornitólogos que as observam pela primeira vez descrevem como algo difícil de acreditar. O calor residual das nascentes subterrâneas mantém algumas seções do rio abertas quando o restante está congelado, e nessas seções abertas, os cadáveres de salmão flutuam e se acumulam nos remansos. As águias carecas sabem disso. Mais de 3.000 indivíduos, às vezes mais de 4.000, podem se concentrar ao longo de poucos quilômetros de margem dos rios do sudoeste do Alasca durante as semanas em que os cadáveres de salmão estão disponíveis. Um indivíduo pode consumir mais de 2 kg de peixe por dia nessas semanas, acumulando reservas de gordura que ajudarão a sobreviver o inverno quando os rios estiverem completamente congelados e os recursos alimentares forem escassos. A interação social entre águias nessas concentrações revela uma complexidade de comportamento que contrasta com a imagem solitária habitualmente associada às grandes aves de rapina. Existem hierarquias de acesso aos melhores pontos de alimentação, baseadas em uma combinação de tamanho, experiência e familiaridade com outros indivíduos. As fêmeas, significativamente maiores do que os machos, geralmente deslocam os machos dos melhores pontos de alimentação. Os adultos com a plumagem branca e preta característica da maturidade geralmente deslocam os imaturos de plumagem marrom. E os indivíduos que passaram várias temporadas no mesmo rio têm vantagem sobre os recém-chegados porque conhecem a distribuição dos melhores pontos de pesca e os padrões de movimento dos demais indivíduos do grupo. O esquilo ártico terrestre, Urocitellus parrii, é o único mamífero do planeta que atinge uma hibernação verdadeiramente profunda, em que a temperatura corporal cai abaixo do ponto de congelamento da água. Sua temperatura durante os meses de hibernação pode descer até -2 ou -3 graus centígrados, valores que em qualquer outro mamífero causariam a formação de cristais de gelo dentro das células e uma morte celular maciça. O esquilo ártico o sobrevive graças a um processo que a biologia chama de superresfriamento, na ausência dos núcleos de cristalização que permitiriam ao gelo se formar. A água em seus tecidos permanece líquida a temperaturas abaixo de zero, num estado metaestável que a seleção natural aperfeiçoou ao longo de milhões de anos. A cada outono, os esquilos árticos acumulam reservas de gordura equivalentes a 40 ou 50% de sua massa corporal antes da hibernação. Constroem ninhos subterrâneos sob o permafrost, onde a temperatura se mantém estável, ainda que negativa, e desaparecem por 7 ou 8 meses, com o coração batendo entre 1 e 3 batimentos por minuto, a temperatura corporal no limiar do que biologicamente pode ser definido como vida, enquanto sobre eles, o inverno do Alasca completa seu ciclo. O permafrost, que age como isolante para os esquilos árticos, cobre mais de 85% do território do Alasca. É uma camada de solo que permaneceu congelada de maneira contínua por centenas ou milhares de anos, em alguns pontos do norte do Alasca por mais de 100.000 anos. O permafrost não é apenas rocha congelada, contém enormes quantidades de matéria orgânica, restos de plantas, animais e insetos que se acumularam durante milhares de anos, sem se decompor, porque a temperatura do solo manteve as bactérias responsáveis por essa decomposição inativas. Isso tem uma consequência climática que os cientistas que estudam o permafrost descrevem como um dos sistemas de retroalimentação mais preocupantes do aquecimento global. Quando o permafrost descongela, que é exatamente o que está acontecendo no Alasca, a uma velocidade sem precedentes no registro histórico, a matéria orgânica que ele continha começa a se decompor. Essa decomposição libera dióxido de carbono e metano na atmosfera. O metano tem um efeito de aquecimento cerca de 80 vezes maior do que o dióxido de carbono no horizonte de 20 anos. E o aquecimento adicional que esse metano produz
acelera o descongelamento do permafrost, que libera mais metano, que produz mais aquecimento. O círculo se retroalimenta. O Alasca está aquecendo aproximadamente o dobro da média global. O que isso significa para os ecossistemas que descrevemos neste relato não pode ser dito com precisão ainda, porque os efeitos em cascata de uma transformação tão rápida das condições físicas de base são difíceis de modelar com a certeza que exigiria a previsão exata. O que pode ser dito, porque os dados já o mostram, é que está acontecendo. Os caribus do norte do Alasca exibiram mudanças em suas rotas migratórias em resposta à redução da camada de neve sazonal que muda a acessibilidade da vegetação em distintos pontos do território. Os salmões estão chegando aos rios de desova com semanas de antecedência em relação ao calendário histórico, possivelmente em resposta à temperatura do oceano, e esse adiantamento pode desincronizar sua chegada com a disponibilidade dos ursos pardos, que dependem das reservas de gordura acumuladas com o salmão para sobreviver à hibernação. Os linces estão vendo o ciclo das lebres das neves perturbado em algumas regiões onde a variabilidade na cobertura de neve afeta a capacidade das lebres de usar suas patas adaptadas ao movimento sobre neve mole. Os lobos do interior continuam sendo abundantes. Os ursos pardos continuam sendo abundantes. Os caribus continuam migrando. Mas a velocidade das mudanças nas condições físicas que sustentam tudo isso supera a velocidade com que esses sistemas já mudaram no registro histórico. E os ecossistemas, que são sistemas de relações construídos sobre milhões de anos de coevolução, não têm uma velocidade de adaptação que compete com isso. O lobo que no início desta história se movia na escuridão das 3 da madrugada a 50 graus negativos, passa mais de 1 hora seguindo o rastro. Cobriu 12 quilômetros desde que detectou o cheiro pela primeira vez. Nesse tempo, não correu. Trotou de maneira constante, entre 10 e 12 quilômetros por hora, conservando energia para o momento que vem. A 200 metros à frente, entre os abetos, o alce jovem que deixou seu rastro parou num claro onde a neve é menos profunda. Passa meia hora imóvel, com a cabeça erguida, farejando o ar que vem do sul. O lobo vem do norte. O vento não mudará esta noite. O lobo sabe exatamente onde está o alce. O alce ainda não sabe onde está o lobo. Essa assimetria de informação, essa margem de 30 segundos ou de 5 minutos que o lobo tem sobre o alce, antes que a situação mude de maneira irreversível para um dos dois, é o mais parecido com uma vantagem decisiva que a natureza distribui nesse ecossistema. No Alasca, 50 graus negativos é a condição de base. Os que sobrevivem são os que resolveram esse problema primeiro. E os que resolveram esse problema primeiro são os que comem. O resto é silêncio e neve. E o vapor da respiração de 2 animais que se aproximam um do outro na escuridão de uma floresta do Alasca, no auge do inverno, nenhum dos quais tem o amanhecer garantido.